ensaio em casa e deu mais de 30 minutos. Aí eu vi que não dava, tinha que escrever. Então, assim, eu vou ler para conseguir cumprir o tempo, senão a gente acaba avançando aí no. O meu tema é autogestão, possibilidades e limites no contexto da economia solidária no Brasil. Foi uma pesquisa teórica, pode mudar. Minha orientadora é a Angelica Oliveira. Então, eu vou me concentrar lendo e aí fazendo só alguns pequenos comentários. Claro, bastante nervoso. Autogestão, possibilidades e limites. O artigo apresenta reflexões sobre o conceito de autogestão no contexto da economia solidária no Brasil. Desde o início do curso, a autogestão foi alguma coisa que me pegou bastante forte, que eu comecei a ler e tudo mais. E principalmente pela dificuldade e as inúmeras conceitos de autogestão que a gente encontra aí nas bibliografias, por isso eu centrei meu foco aí em desenvolver esse estudo. Percorri, o artigo percorre o itinerário de estudo que engloba alguns conceitos comumente utilizados como representativos do termo autogestão. Aí eu trago a discussão dos modelos de gestão, do texto, a heterogestão, enfim, a gente faz um pouco essa discussão da relação de controle também pela burocracia, o texto busca trabalhar um pouco essa questão. Identifica os pontos de confluência e realiza uma classificação do grupo de autores a partir de duas matrizes explicativas. Deixa os dois pontos lá, porque eu acabei tirando, não tem aqueles dois pontos. Mas, aqui foi uma ousadia didática, que a minha orientadora não me questionou, então eu deixei, mas eu acho que talvez cabe aí algumas questões dessa ousadia didática. Dos autores que eu li, eu fiz duas classificações, e aí eu vou falar mais para frente sobre elas. O itinerário de estudo percorre os conceitos e as características da economia solidária e da autogestão no contexto brasileiro e, por fim, apresenta algumas reflexões sobre as possibilidades e limites da autogestão no contexto da economia solidária no Brasil. Então, aqui um pouquinho essa questão da autogestão. Historicamente, aí eu parto da discussão dos modelos de gestão, a heterogestão configura-se como forma organizativa hegemônica do trabalho da sociedade capitalista e a autogestão desponta como uma negação dessa burocracia, uma forma contra-hegemônica e uma forma de resistência. Tá? Todos os autores, os estudos, o tempo todo traz essa questão, é bastante presente. Expressão da sociedade civil como alternativa do exercício coletivo do poder. Historicamente, a autogestão está inserida na luta de classe, que se manifesta na organização do trabalho e nas formas de gestão das cidades e dos serviços públicos. A autogestão extrapola as formas de gestão no interior das unidades produtivas e sistematiza perspectivas de mudança estruturais de organização e participação social. Aí eu fiz Nascimento mais especificamente, porque eu destaco dos vários textos que eu li dele para compor esse capítulo, eu trago especificamente a questão, uma discussão mais aprofundada sobre a autogestão, que eu, para essa apresentação, destaco só as ideias principais. Historicamente, a autogestão emerge em momentos de crise do sistema político e econômico, momentos de tensão e confronto entre concepções, ideais societários, antagônicos em disputa. Né? Então, essa também foi uma questão que a gente viu em vários módulos nossos. Né? A gente teve essa discussão contemplada nesse momento. Aqui que foi a questão da ousadia, que talvez caia aí um questionamento, enfim, essa coisa toda, mas a minha orientadora não questionou e eu deixei. Então, eu fiz uma discussão dividindo em duas matrizes aí. Centralidade na produção econômica e no domínio
domínio dos meios de produção. Então, dos autores que eu estudei, esses autores, eles trazem a discussão, não que eles ignoram a discussão mais ampla que traz a questão política e social, mas a centralidade do debate deles está na relação da produção e do domínio dos meios de produção. Então aí eu ocupei os autores. Esse grupo que traz essa discussão como central, apesar de não ignorar a questão política, cultural do debate, mas a centralidade está na relação da produção. E um segundo grupo de autores que, na realidade, também partilham dessa discussão, mas ampliam para uma discussão que inclui e traz para o debate central a relação política e cultural, né, como um modelo societário mais socialista mesmo. Bem resumidamente é isso. Resgatam tradições revolucionárias e as novas concepções de democracia e de cidadania, optam por uma transformação societária e atacam o autoritarismo social e a hierarquização das relações sociais. Foi um pouco essa questão que eu apontei aí. Um dos capítulos eu trago a economia solidária e a autogestão no contexto brasileiro. Essa questão aqui acho que dá para passar mais batido, é mais uma relação mesmo de fundamentação, mas que na realidade traz a trajetória que a gente viu em vários módulos ali, né? O quanto essa trajetória no Brasil ela é importante na luta e na organização da economia solidária. Então, a crise da implementação da política neoliberal na década de 90 e a relação da precarização das políticas públicas, o Fórum Social Mundial de 2001, que vem com uma grande resposta, um grande espaço de debate e que fortalece aí a discussão da economia solidária. Eu trago de 2001 como marco mesmo desse processo. A eleição do presidente Lula, em 2002, também com o outro marco que dá uma fortalecida nessa trajetória, a criação da Secretaria Nacional de Economia Solidária e os fóruns. Então, faço aí uma linha histórica. A economia solidária representa a diversidade de atividades econômicas pautadas em princípios de solidariedade, cooperação e autogestão. Busca afirmar sua identidade e plataforma de luta a partir de práticas tradicionais, complementando a ideia da apresentação da Lu, né? Essa relação está bastante presente, de forma emergente e inovadora, reafirma a centralidade do trabalho e o domínio dos meios de produção, demonstrando a viabilidade de um projeto democrático, fundado no trabalho associativo, coletivo e autogestionário, com condições e alternativas de organização contra o hegemonia. Pode fazer isso. Já estou terminando. Aí eu aponto os limites da autogestão. Então, o limite central da autogestão no contexto da economia solidária do Brasil está no antagonismo e na tensão contida das relações capitalistas de assalariamento, exploração dos trabalhadores e fragmentação do processo produtivo, a cisão que existe entre gestão e execução, trabalho intelectual e trabalho manual. Entende-se que não é possível generalizar as análises, porém, essa forma de organização dos trabalhadores, mesmo trazendo uma perspectiva de mudança para além do capital, reproduz comportamentos adaptativos à produção capitalista e combina elementos de autogestão na relação entre capital e trabalho, reproduzindo por vezes as mesmas relações de alienação do processo
hegemônica do capital. Para convertir no mercado, esse mecanismo, né, para convertir no mercado, acaba introduzindo tecnologias e padrões organizativos e de gestão tipicamente burocráticos, adaptando os trabalhadores às condições do mercado, aos modelos produtivos e mercadológicos, às tecnologias dominantes. Reproduz práticas muito limitadas de autogestão, ou melhor, formas de participação, né? Que aí os discursos, bom, isso é abordado, mas vamos lá, de participação sobre a lógica hierarquizada de empresas que reproduzem aí um modelo de empresas capitalistas com base na propriedade privada, que é a relação de estratégias de participação que na realidade são estratégias de controle, de reprodução de uma prática posta pela lógica de mercado, pela lógica do capital. Reproduz a fragmentação produtiva e os mecanismos da lógica do capital sob um discurso equivocado e alienado, vinculado ao conjunto de princípios e práticas autogestionárias, ou pelo menos a parte dela. Se apropria de um discurso e de uma prática e traz, na realidade, para camuflar ali uma relação de considerações finais. Aqui eu aceno um pouco para as possibilidades. Identificamos um cenário de fragilidade que permite inferir que a economia solidária no Brasil carece urgentemente de um projeto político ousado, estruturado sobre os princípios do socialismo, com distribuição da riqueza e uma forma de gestão pública participativa, um controle social efetivo e menos burocrático. Políticas públicas concretas e intersetoriais, que tenham em seu cerne elementos fundantes do ideário de uma sociedade mais justa e igualitária, que promova, a partir de práticas de autogestão, processos emancipatórios que propiciem desenvolvimento de consciências coletivas críticas, capazes de reconhecer os limites estruturais do capital e os mecanismos de dominação que caracterizam o sistema hegemônico. Com certeza, as impressões aí apresentadas nos suscitam dilemas e desafios para os quais não temos respostas e não tínhamos pretensão de tê-las. Existia apenas a intencionalidade de explicitar alguns caminhos para a reflexão e a abertura do debate futuros. Acabou, não tem mais nada para falar, só tem um poema no final, porque eu achei tão pessimista a minha conclusão, que eu falei, preciso falar que é possível, né? Que nada, aí eu trago um poema de